Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos ainda, Senhor, fala conosco, se dispensa para nós, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que vem de Ti, e principalmente da Tua palavra, Senhor Deus. Que essa palavra possa fazer morada dentro de cada um de nós. Esse é o desejo do nosso coração nessa manhã, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Vamos dar continuidade, irmãos, ao encargo desse final de semana, da reunião de ontem. Ontem falei com os irmãos um pouco sobre o caráter aprovado de um homem de Deus e sobre o nosso relacionamento com a palavra de Deus. São instruções, a palavra de advertência, mas também para o nosso ensino, para que nós possamos um dia, quando chegarmos diante do Senhor, Ele olhar para cada um de nós e dizer: entra no seio do Teu Senhor, sejamos aprovados. E quero continuar esse encargo ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, com as últimas palavras de Paulo. Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso, aproximadamente no ano 64, na sua última prisão em Roma, acusado como malfeitor. Paulo foi preso por algumas vezes, mas sempre por ser aquele que pregava o Evangelho e dava testemunho de Jesus Cristo. Mas dessa vez ele foi preso, ser acusado como sendo o cabeça, o mentor intelectual do incêndio da cidade de Roma. Injustamente, estava sendo perseguido por Nero. Nero foi quem fez isso. Mas tudo colocou e confabulou para que Paulo fosse preso dessa forma. E Paulo estava desse jeito, agora nessa cadeia, preso, sendo acusado como um assassino, como um malfeitor, como alguém que trouxe dano a Roma e tudo aquilo que representava naquela época. E a partir do versículo 6, Paulo faz uma análise da sua situação, do seu passado e também daquilo que o esperava. Versículo 6 ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Estava próximo da sua morte, velho, preso, doente, pobre, privado, de todas as formas. E ele faz essa análise: já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida já é chegado. Versículo 7 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele faz uma análise muito objetiva de toda a sua vida. Ele se mostra um homem convicto de tudo aquilo que ele foi e de tudo aquilo que ele viveu. E eu queria falar com os irmãos um pouquinho da vida de Paulo, bem resumidamente, mas um pouquinho de quem foi Paulo, de tudo aquilo um pouquinho do que Paulo viveu. Paulo foi preparado, irmãos, para ser um líder religioso da sua época, para ser uma pessoa importante, talvez o maior líder religioso daquela época. Paulo foi instruído, né? A palavra nos diz, em Atos 22, 3, vou ler os versículos com os irmãos, que dá a dimensão do que é isso. Ele diz: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, que é Jerusalém. Perdão, que é Jerusalém. Criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Aqui ele fala que é um homem judeu, nascido em Tarso da Sicília, criado e instruído em Jerusalém, aos pés daquele que era o maior professor da época, que era Gamaliel. Ele foi ensinado na melhor escola daquela época, o melhor colégio, ele teve a melhor instrução. Paulo estava sendo preparado para aquilo.
Filipenses 3, ele fala um pouquinho mais da sua pessoa, capítulo 3, versículo 4. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando tudo aquilo que estava na lei de Moisés, que eram os costumes religiosos, tudo aquilo que era ensinado na religião daquela época, ele era irrepreensível. Os irmãos percebem quem era a pessoa natural de Paulo. Paulo, aos olhos do mundo, ele tinha um futuro brilhante. Tinha tudo para ser um grande homem, para ser aquele homem que todos os homens da terra olhassem para ele e se espelhassem para ele, falar que ele era o homem. Mas no versículo 7, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Um homem que tinha tudo, tinha riqueza, poder, autoridade, reconhecimento, notoriedade. Ele deixa tudo isso para trás. E reconhece tudo isso como refúgio. Como algo que não tinha mais valor para ele. E quando é que isso tudo muda na vida de Paulo? Os irmãos, por favor, me acompanhem em Atos 9. Os irmãos conhecem a história da conversão de Paulo. E aqui esse capítulo 9 relata isso. Mas aqui diz no primeiro versículo que assim, Saulo, que é o seu nome judeu, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, assim como homens e mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Paulo respirando ameaças de morte, perseguindo a igreja. Paulo era um homem implacável, determinado, um homem que corria atrás, que combatia as guerras daquilo que ele tinha convicção. Quando ele fala combatia o bom combate, ele era um homem de guerra, um homem de luta. Mas a gente olha ele perseguindo a igreja, mandando matar os irmãos, torturando os irmãos, buscando aqueles que estavam no caminho, que fala do caminho, aqueles que invocam o nome do Senhor. Você pode achar que Paulo era um homem mau, que o Paulo poderia ser um representante das trevas, mas não era assim. A palavra diz que ele era zeloso da lei. Paulo estava zelando por aquilo que ele foi ensinado na lei de Moisés, que é o Velho Testamento. Ele era religioso. E por ser religioso e convicto daquilo que ele foi ensinado, ele buscava e combatia de todas as formas, para que fosse feito daquela forma. Até que no caminho para Damasco, uma luz tão forte brilha que o derruba do cavalo ou do camelo, não sei aquilo, e ele cai por terra. E ali ele pergunta, quem é, Senhor? O próprio Senhor fala para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Essa luz brilha e ali muda a vida de Paulo. E Paulo deixa tudo isso para trás. Eu estou resumindo, irmãos, por causa do tempo. Paulo deixa tudo isso para trás e é levado para a cidade de Damasco e fica ali 3 dias cego. Os irmãos conhecem a história. Deus prepara um homem chamado Ananias para que esse Ananias possa ir lá falar com Paulo, orar por ele, tirar as escamas dos olhos dele, dar testemunho do Senhor e batizar Paulo. Mas Ananias ficou receoso. Por que ele ficou receoso? Porque Paulo era um perseguidor implacável. Versículo 13 diz assim: Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Essa era a fama de Paulo. Paulo era conhecido dessa forma.
Mas olha o que o Senhor diz para Ananias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, quando você é um escolhido por Deus, por mais que você seja destemido, implacável, forte, tenha autoridade, um dia essa luz vai brilhar, e quando ela brilhar, ela vai te derrubar, e quando ela te derrubar, ela vai te colocar na presença de Deus. Assim foi a vida de Paulo. Um homem que tinha tudo aos seus pés, agora estava numa pequena cidade, ali à mercê de um homem que ele não conhecia, esperando que aquele homem pudesse tirar as escamas dos seus olhos e orar por ele. Olha como vai mudando a vida de Paulo. Paulo fica ali por um tempo. Ele é batizado, começa a conviver com os irmãos em Damasco. Versículo 20 diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Agora ele já estava pregando a palavra, Senhor, convivendo com os irmãos, experimentando a vida da igreja. Queria que os irmãos atentassem pela palavra. Ele pregava a Jesus afirmando que este era o Filho de Deus. Versículo 22, ele diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Agora ele está mudando a vida dele. As pessoas que o conheciam como um assassino, como um perseguidor, agora estavam confusos com aquele homem. Por que mudou tanto? E olha o que diz a palavra: demonstrando que Jesus é o Cristo. No versículo 20 ele afirmava, no versículo 22 ele demonstrava. Afirmaram a coisa, demonstrar é bem diferente. Nós podemos afirmar algo, mas demonstrar é você mostrar com certeza, com convicção, com detalhes, com riqueza de detalhes, com conhecimento e causa. E esse tempo, a história diz que foram 3 anos, em que Paulo ficou ali naquela região, desfrutando do Senhor com os irmãos. E a vida de Paulo agora começa a mudar. 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram em tirar-lhe a vida. Aquele homem que tirava a vida dos crentes daquela época, perseguia a igreja, agora mudou totalmente o contrário. Agora eles queriam matar Paulo. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Versículo 25. Mas os seus discípulos, tomando-o de noite e colocando-o num cesto, desceram-no por uma muralha. Agora quem era o fugitivo? Era o próprio Saulo. Ele perseguia os irmãos, os crentes, agora ele estava fugindo. Aí eles pegam ele e levam para Jerusalém. Irmãos, a igreja em Jerusalém tinha uma peculiaridade. Jerusalém era o centro, a capital religiosa do mundo. Era a cidade em evidência no mundo. Mas ali os discípulos que reuniam na igreja eram homens iletrados. Eles eram pescadores, homens da época, mas eram os discípulos escolhidos por Deus. Os homens não tinham muito respeito da sociedade, mas eles ainda eram os discípulos de Deus. E Paulo, quando chega lá em Jerusalém, sendo quem ele era antes, ele era um homem culto, respeitado em Jerusalém, tinha autoridade e o conhecimento, as pessoas conheciam Paulo. E pela leitura da palavra a gente percebe que Paulo não chega muito humilde lá não. Paulo chega, vamos dizer assim, grande, né? Fala, agora eu sou um discípulo igual a eles, eu quero sentar, assim como diz a palavra, vou sentar na janelinha aqui. E olha o que acontece no versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam e não acreditando que ele fosse um dos seus discípulos. Agora, aquele homem que tinha toda a autoridade, ele era um inacreditado, sem crédito. Ele tinha tudo. Se tornou um fugitivo, se tornou aqueles que ele queria matar, e agora a palavra dele também não tinha peso. Olha o que Deus está trabalhando na vida de Paulo, irmãos.
Aí surge Barnabé na vida de Paulo, intercede, que está no versículo 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente o nome de Jesus. Paulo faz ali, Barnabé faz aquele meio campo ali. Fala, não é assim, ele se converteu, ele está dando testemunho, ele está buscando o Senhor, a conversão dele é verdadeira, né? E os irmãos aceitam, tudo bem. Versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Mas Paulo ainda tinha o seu caráter nele, ainda tinha muito de Paulo dentro dele. Versículo 29, falava e discutia com os helenistas. Ele começou a criar problemas na igreja. Problemas tal que os irmãos pediram que Paulo fosse embora. Ô Paulo, vai embora. Você está criando problema demais aqui. Nós já perdemos a paciência contigo. Mas Paulo não foi. Ele não aceitou ser mandado embora da igreja. Os irmãos insistiram com ele de novo. Vai Paulo, vai, aqui não está dando certo. Ele não foi. Paulo foi mandado embora pelo próprio Senhor. Atos 22, versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a seu respeito. O próprio Deus mandou Paulo embora. Paulo não foi, irmãos. E ele ainda discutiu com o Senhor. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas e açoitava. Eu estava lá quando Estevão morreu, fui testemunha, guardei as vestes dele. Ele discutiu com o Senhor. Mas mesmo assim ele ainda não foi embora. Mesmo o próprio Senhor mandando ele embora. Vamos voltar para a leitura de Atos 9. Prestem atenção no versículo 30, irmãos. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ele foi levado. Os irmãos precisam pegar a sacolinha de Paulo, pôr ele dentro de um carro, levar lá na rodoviária, colocar ele dentro do ônibus ou do avião, sei lá o que for, e falar, ó, não deixa esse homem sair daqui enquanto ele não chegar lá. E olha para onde o enviaram, para Tarso, ou seja, a cidade onde ele nasceu. Os irmãos disseram para ele, ó, pega a sua bolsa, a sua sacola e volta para casa. Você está criando problema demais aqui. Volta para a sua casa, ou seja, volta para onde você veio. A vida de Paulo, aqui Saulo, foi fácil, irmãos. E é para piorar a situação ainda. Olha o que fala o versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galileia e Samaria. Ou seja, depois que Paulo foi embora, a igreja tinha paz. Olha, melhorou sem Paulo a igreja. A igreja prosperava, tinha paz, edificando-se no caminho do temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Imagina o coraçãozinho de Paulo. Puxa vida, Senhor, eu tinha tudo, deixei tudo para trás. Eu quero te servir, eu quero fazer. Aquele homem implacável que tinha aquela força toda, ele continuava sendo aquela pessoa. Mas o Senhor estava trabalhando a pessoa de Paulo, para que aqui um pouquinho mais para frente, ele pudesse trabalhar através de Paulo. Os irmãos sabem o que é esse um pouquinho para frente? São 10 anos na geladeira. Quando ele vai para Tarso, até Atos 11, 25, diz assim, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Esse ato da palavra tem 10 anos. Ou seja, o Senhor deixou Saulo lá quietinho, pensando na vida, 10 anos, irmãos.
Aquele homem que estava cheio de ânimo, de força, de poder, de autoridade, de tudo, teve que ficar 10 anos lá dentro de casa, lá com os seus, na igreja em Tarso, quietinho ali. Até que Barnabé vai atrás dele. E para piorar, Barnabé chama Paulo, eles começam a pregar o evangelho, aí tudo começa a correr bem, né? Versículo 24 do capítulo 12. Entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Presta atenção na sequência da palavra. Barnabé e Saulo cumprida a sua missão, voltaram para Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Barnabé e Saulo. 13:1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Líger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, Tetarca e Saulo. E servindo eles do Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Outra coisa que feriu Saulo, ele era reserva. Você já foi reserva alguma vez, irmãos? Barnabé e Saulo. Quem estava à frente? Barnabé. Ele chega no versículo 7, na casa de um homem importante, o procônsul Sérgio Paulo. Versículo 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. E esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava-se para ouvir a palavra de Deus. Um homem importante da época chamou eles lá porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Ele chama Barnabé e Saulo. Ou seja, o Saulo ainda continuava sendo reserva. A primeira palavra ainda era de Saulo. Aí o Espírito Santo toca Paulo. Todavia Saulo, também chamado Paulo, aqui ele troca o nome dele judeu para o nome romano. Nessa ocasião que ele deixa de chamar Saulo e se torna Paulo. Cheio do Espírito Santo, fitando os olhos, disse... Aqui tinha um mágico lá que estava contradizendo tudo aquilo que eles pregavam. Aí ele fala para esse mágico: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Ele adverte esse mágico, e o procônsul aceita a sua palavra e se converte ao Senhor. Versículo 13. E navegando de Pafos, agora muda a história de Paulo. Paulo e seus companheiros. Agora Paulo toma a dianteira. Começa as viagens de Paulo. Paulo começa a viajar pelas cidades. Versículo 13, capítulo 13, versículo 50. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitais e que vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, e eis que vamos e volvemos para os gentios. Aqui Paulo pregava ousadamente a palavra. E ele começa a sofrer. Em Listra ele foi escorraçado. Em Icônio, apedrejado até a morte. Em Antioquia e na Galácia, foi preso e teve que sair fugido. Em todas as suas viagens, irmãos, resumindo para os irmãos, em todas as suas viagens, ele pregou o Evangelho. Ele cumpriu a sua missão. Ele fundou as igrejas e deixou as igrejas consolidadas. Mas em todas elas, ele teve que sair ou morto, apedrejado ou fugido. Os irmãos estão percebendo o que é combater o bom combate? Irmãos, estão entendendo o que era um homem que pode chegar na vida dele e falar: combati o bom combate? Ele fazia aquilo que era necessário, aquilo que era preciso para cumprir a vontade de Deus. Lembra do versículo lá de Atos 9? O Senhor fala: vou mostrar para ele o que importa sofrer pelo meu nome. Os irmãos entendem que um homem que está lá na prisão dizer com toda a intrepidez: eu combati o bom combate. Paulo era alguém que conhecia o poder de Deus. Atos 14, 27, ele reúne a igreja
em Antioquia. E olha o testemunho que Paulo deu. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Presta atenção no relato. Relatou quantas coisas fizera Deus com eles. Irmãos, a igreja não é lugar para promoção humana, mas é lugar de testemunho do que Deus faz. Quando a igreja se reúne, nós podemos dar todos os testemunhos que forem necessários de tudo aquilo que Deus fez. Paulo podia falar, não, nós fizemos isso, nós fomos em tal lugar, nós enfrentamos tal perigo, nós vencemos isso, aconteceu aquilo, mas agora nós estamos aqui firmes, nós vencemos. Ele não disse assim, ele disse quantas coisas fizera Deus. Esse é o testemunho de Paulo. Segunda Coríntios 11, Paulo faz um relato de tudo aquilo que ele sofreu, irmãos. A partir do versículo 23 ele fala assim, são ministros de mim e eu não falo como fora de mim. E ainda mais, em trabalhos e muito mais, mais em prisões e em açoites, sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoite menos 1. 3 vezes fui fustigado com vara e 1 vez apedrejado em naufrágio. 3 vezes em uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos em patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, e em frio e em nudez. Tudo isso Paulo sofreu. Para por aí. Capítulo 12, versículo 7, 2 Coríntios. E para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Completou a carreira, irmãos. Com tudo isso que ele sofreu, ele completou a sua carreira. Lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do 12, Paulo diz, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Não que ele tenha obtido a perfeição, não que ele tenha alcançado isso, mas ele prosseguia para completar a sua carreira, porque ele foi conquistado por Cristo. Quando você é conquistado, tudo aquilo que é seu se torna de outro. Quando você é conquistado, você não preocupa mais consigo mesmo. Você se preocupa com aquela pessoa, ou com aquele que te conquistou. E aí ele fala para nós, no versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo deixou para trás tudo aquilo que ele tinha de bom, tudo aquilo que ele tinha de louvável, de precioso, tudo aquilo que ele tinha valor. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, ele deixou para trás. Por quê? Porque ele tinha um alvo. Ele tinha algo que o esperava lá na frente. Ele sabia que ele precisava completar a sua carreira. E quando ele completasse essa carreira, ele tinha lá alguém o esperando. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz também que ele guardou a fé. Ele cultivou a vida.
ele preservou a esperança que estava no coração dele de todas as formas. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que ele guardou a fé, irmãos? Porque ele sabia que quando ele morresse, ele estaria com aquele que o conquistou, com aquele que lhe deu a vida, com aquele que deu tudo por ele mesmo. Por mais que nós deixamos vida, carreira, riqueza, família, tudo aquilo que a gente julga importante, por amor de Cristo, ainda não equivale o que Cristo fez por nós. Não equivale o que Cristo está fazendo por cada um de nós. Não equivale o que nos espera lá na frente, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Nós falamos nesses últimos tempos sobre a volta do Senhor e pode estar próxima. Nós temos a confirmação no Espírito Santo, no nosso interior, que está próxima a volta do Senhor. Não sabemos quando, mas nós sabemos que está próxima. A palavra em Tiago fala que a nossa vida é como neblina. Uma hora nós estamos aqui e podemos não estar. Ou seja, passa rápido. Quantos de nós, ou em vida, ou na presença do Senhor, podemos afirmar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É uma palavra, irmãos, dura, mas no versículo 18, Paulo diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você sabe por que vale a pena? Porque existe uma aliança entre todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e o próprio Senhor. Uma nova aliança. Essa aliança é de nos reconciliarmos com o Senhor todos os dias. Nós podemos estarmos na presença dEle. Não por nós mesmos, porque tudo provém de Deus. 2 Timóteo, vamos voltar para Timóteo. Já estou terminando, irmãos. Capítulo 4. Ainda nessa porção, no versículo 8, Paulo fala sobre o seu futuro. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Paulo faz um relato sobre o seu presente e futuro, preso na cadeia. Ele relata para nós tudo aquilo que ele viveu, e com a certeza de um homem de Deus, ele está convicto de que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E agora ele fala do seu futuro, que tem uma coroa esperando ele, tem um galardão, tem um prêmio. O que é uma coroa? Não é aquilo que indica que você é um rei, um nobre, né? Aquele é da realeza que usa coroa. Paulo se sentia e tinha a convicção de que ele seria um rei, seria coroado. Ele estaria entre o rei dos reis, ele estaria na presença daquele que era a maior autoridade. E o Senhor ele fala isso com muita convicção. E ele ainda fala aqui com a convicção de que, sabendo que o Senhor é o reto juiz, aquele que vai julgar com retidão. E me dará naquele dia, ele fala, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Irmãos, essa é uma certeza que nós também precisamos ter. Que também seremos coroados naquele dia. Porque Paulo não era um super-homem. Paulo
era um homem escolhido por Deus, mas era um homem natural como qualquer um de nós, com sentimentos, com dores, com aflições, com tudo aquilo que nos aflige hoje, mas que sofreu coisas terríveis por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, que combateu, que lutou, que completou a sua carreira. Presta atenção nos sentimentos de Paulo, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Solidão. Paulo estava sozinho na cadeia. Ele tinha solidão. Estava se sentindo só, não só de Cristo, mas do contato com as pessoas. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Paulo foi abandonado. Ele sentiu isso, tanto que ele relata. Somente Lucas está comigo, poucos amigos. Toma contigo Marcos e traze-me para me ser útil no ministério. Quando vieres, versículo 13, traze a capa que deixei em Troade. Privação física. Frio, irmãos. Preso numa cadeia, sentindo frio, doente. Por isso ele fala, traz a capa. Traz para mim a capa, Timóteo. Estou precisando dela. Irmão, isso é uma coisa tão simples, não é? Uma coberta, uma coisa. Os irmãos percebem o sentimento de Paulo? Traição. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga por suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Com tudo aquilo que ele tem sofrido, ele ainda adverte Timóteo. Timóteo, toma cuidado. Ele não queria que Timóteo passasse pelo que ele está passando. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ingratidão. Ele tinha tudo. Paulo tinha tudo, irmãos. Ele poderia ser uma autoridade maior da terra. E no fim da sua vida, ele não teve ninguém do lado dele quando ele foi julgado ali. Mas o versículo 17 é o nosso alento, o nosso e o de Saulo, de Paulo. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que pelo meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Por tudo aquilo que ele passou, de forma alguma, ele deixou de cumprir a sua carreira. Porque o Senhor o revestiu de forças. Versículo 18. Vamos ler junto, irmãos, esse versículo 18? O Senhor... Amém? Vamos para o projeto? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, esse é um pequeno, bem resumido relato da vida de Paulo. Bem resumido o relato daquele homem que pode dizer com toda a convicção: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Os irmãos querem entender o que é a realidade da vida de Paulo? Gálatas 3, versículo 20. Versículo bem conhecido dos irmãos. Logo, já não sou... Gálatas 3, 20. 2, 20, irmãos, perdão. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo pela fé no Filho de Deus.
que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. Essa é a realidade de um homem que combateu, que lutou, que sofreu e que morreu por amor daquele que se entregou por ele. Louvado seja o Senhor pela vida de Paulo, irmãos. Está relatado na palavra para o nosso ensino, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa ser exortado, ensinado, repreendido, corrigido por tudo aquilo que Paulo viveu. Porque essa é a palavra de Deus. Foi escrito para nós, somos agora a continuação dessa carreira. Que tenhamos a mesma intrepidez na nossa carreira, no nosso dia a dia, de pregar o Evangelho, de cultivar a vida e de guardar a fé. Porque todas as coisas nos têm sido doadas, irmãos. Nada nos falta. Nós só precisamos tomar posse de tudo isso que o Senhor tem falado conosco. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Queria orar pelos irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Torne os nossos ouvidos sensíveis, Senhor. Faz com que nossos corações estejam aptos e abertos para receber a Tua palavra. E que essa palavra possa cumprir o propósito que está no Teu coração também, Senhor. De nos transformar, de nos trazer vida, de nos fazer pessoas fortes e ativas naquilo que é o Teu Evangelho, Senhor. Que tenhamos intrepidez na nossa fé, que tenhamos forças para lutar contra tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, Senhor Deus, de todo o mal. E vai nos conduzir até aquele dia, Senhor Deus, no Seu reino celestial. Abençoa a Tua igreja que está em Uberaba, abençoa os irmãos, nos dê sabedoria em toda e qualquer situação, para que possamos dar testemunho de Ti em todas as nossas ações. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, cada família, cada membro do Teu corpo. É em Teu nome que nós oramos, Senhor. Louvado seja o Senhor.